Mais uma vez com uma jovem entre nós, né? Sempre uma alegria Isso poder mesmo. ter o jovem próximo de nós, né? E hoje ela vai estar aí trazendo uma questão para o senhor. Os jovens também têm dúvidas? Tem, né? Temos. Temos bastante dúvidas. Temos. Na conversa com seus amigos lá na paróquia, você coroinha, né? Na conversa assim, você percebe que as perguntas que surgem às vezes, né, na conversa sobre a vida, o dia a dia de um jovem, também essa questão de viver na igreja, vocês acham que existe facilidade de encontrar as respostas, né? Encontrar alguém que possa dar uma explicação boa, como isso, afirmando vocês na fé, na caminhada, né, cristã? Ou é meio difícil? Como que você avalia isso? Lá, nós temos alguns seminaristas que ajudam. Quando a gente tem alguma questão, a gente pergunta e eles explicam. Ah, sim, Então, sim. a gente tem uma facilidade maior. É ótimo. E o padre provavelmente E também o padre está também. sempre disposto. Não, isso é bom, né? E nós compreendemos que a nossa vida, obviamente, independente da idade, né, traz, às vezes, alguns questionamentos que eu acredito sempre servem para o nosso bem se a gente se dá essa oportunidade de parar, E meditar, exatamente, ouvir também e pesquisar, às vezes, ir atrás para esclarecer, né? A pior coisa é quando surge dúvida, a gente deixa ela. Ah, porque tenho dúvida, vai ficar assim, eu vivo na dúvida. Isso é muito ruim. Mas é bom quando surgem questionamentos que, claro, com nossa colaboração, conseguem ser esclarecidos. Sempre fazem exatamente a gente crescer. E alimentam a nossa na fé. fé. Isso mesmo, isso mesmo. Então, Carol, que pergunta você tem para hoje? Então, Jesus, em várias ocasiões, ensina que devemos deixar tudo, largar tudo e segui-lo. E também fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Estas palavras significam que devemos não ter nada para sermos salvos? Com certeza não. Então eu já quero tranquilizar todas as pessoas que têm os bens que ser rico não é o sinônimo ser condenado. Às vezes existem essas erradas formas de interpretar essas passagens do Evangelho, né? Que como se fosse quem é pobre, ele automaticamente já é salvo. E quem é rico, automaticamente é condenado. Não tem nada a ver. Entendem o significado literal, né? Isso mesmo, isso mesmo. Passagem. Porém, obviamente, essa palavra ela traz para nós a necessidade, gente, de olhar essa questão da riqueza, daquela questão de possuir os bens materiais e como nós exatamente devemos administrar esses bens, né? Então, quando primeiro você citou isso, né? Jesus fala sobre um rico que é difícil entrar no reino de Deus. Sobre qual questão Jesus está falando? Eu acredito na questão que é muito presente também no mundo de hoje, onde se pensa assim: se eu tenho bens materiais, se eu tenho riqueza, com que eu vou me preocupar aqui neste mundo? Saúde, hoje em dia, em grande parte das situações, eu tendo dinheiro, eu consigo resolver. Pensar no futuro, aquilo que pode vir, pode acontecer, que se eu tenho bens materiais, eu estou muito tranquilo. O que eu posso agora viver, curtir, e eu gostaria de fazer tudo isso, e eu tenho recursos para viver assim, né? E na questão de me lidar com os outros, eu tenho o dinheiro, com facilidade se conseguir ter muitos amigos, desde quando ainda eu sou capaz de pagar para os outros, né? É fácil encontrar amigos nesta Amigos do situação. peito. Isso mesmo, isso mesmo. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem uma postura, que tem alguns bens materiais, corre grande risco de se sentir como se fosse autossuficiente. Os bens materiais que eu possuo já me garantem tudo que eu estou precisando. Por quê? Porque numa visão do mundo da sua vida assim, muitas das vezes não tem mais espaço para Deus. E onde exatamente começa o problema?
que a Seria pessoa... nessa passagem que seria mais ou menos nesse sentido que o senhor está explicando, inclusive essa passagem que ela questionou, né? Mais fácil camelo entrar por buraco de uma agulha do que rico entrar no reino do céu. Seria essa questão... Sim, nós temos que compreender desta maneira, né? Que aqui trata-se... A posse pode atrapalhar... nosso modo de nos ver, os outros e o mundo na qual nós vivemos, inclusive a nossa relação com Deus. Que a pessoa pode chegar com conclusão, ok, eu preciso de Deus para quê? Uma soberba, né? Isso mesmo. E eu já garanto tudo para mim, tudo que eu preciso, como os bens que eu estou possuindo. Só que exatamente a pessoa, às vezes, numa situação assim, pode esquecer que o objetivo da nossa vida não está nesta vida. Que a história a qual Deus nos convida ultrapassa esta vida. Ou seja, se eu quero abraçar a ideia de viver para sempre que Deus me revela, e inclusive tudo dentro de nós está, em certa maneira, está nos confirmando que nós somos capazes de viver para sempre. Temos aqui desejo de nunca morrer, não é não? Sim. Né? Para nós fica claro que a morte como tal é uma coisa que não encaixa naquilo que a gente pensa de nós. Né? É como se fosse uma violência que o ser humano enfrenta, por qual passa, se pensa na morte ou se a morte se aproxima. Então nós já percebemos que nós, no fundo, fomos criados de fato para sermos eternos. E aqui esta nossa vida, percebemos com clareza, ela é limitada. Por isso, se eu quero pensar além deste mundo, nas promessas de Deus, na eternidade feliz para sempre, eu preciso nisso ter exatamente a presença do próprio Deus. Ele é o único que vai me levar à salvação, não é minha riqueza. A juntar tesouros no céu, né? Exatamente. É uma outra passagem que lembra Sim. E ainda se vamos olhar Lucas 16, 19, eu abri aqui, que temos uma fala de Jesus que trata essas questões dos bens materiais. Ele fala assim: usem o dinheiro injusto para fazer amigos, e assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Ou seja, usem o dinheiro justo aqui neste mundo, porque quando o dinheiro acabar, ou seja, o poder do dinheiro acabar, e no momento da nossa morte ele acaba, né? Vai ter alguém para cuidar exatamente de vocês, que são exatamente amigos lá no céu, aqueles que vão ser capazes de dizer para Deus: este homem merece a vida eterna. Por quê? Porque bens materiais que ele possuía, de fato me beneficiarão nesta vida. E eu, de fato, fui ajudado. Essa pessoa mostrou a caridade. E essa pessoa não estava presa a esses bens materiais ao ponto de não ajudar com eles, né? Exatamente. Pelo contrário, ele dispôs desses bens para ajudar o próximo. E nós falamos disso no último programa, né? Sobre possuir bens. Quanto que aquilo que eu posso dizer que é meu? E quanto que aquilo que eu consegui pelos talentos que Deus me deu, eu não deveria tratar como uma coisa que também eu deveria partilhar, né? Bens materiais e, de certa maneira, as capacidades e talentos que Deus me deu, né? É um desafio. A gente poderia falar que tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Sim, não, exatamente. Eu, às vezes, já falei tantas vezes porque em muitos momentos, dentro da igreja, nós nos preocupamos com as pessoas pobres, né? Pobres porque vivem na pobreza. Isso é correto e temos que fazer isso. Mas tantas vezes se esquece dos pobres ricos, né? No sentido, ou ricos pobres, talvez falando melhor, né? Que aqueles que têm tantos bens, mas eles vivem numa pobreza muito profunda. Pobreza espiritual. Porque exatamente nesse sentido, porque aquilo que de fato seria mais importante na vida aqui
pensando também na eternidade, eles não possuem. Que é investir nos bens eternos. Isso. Não nos bens Então materiais. aqui, Carol, fique tranquila, né? Porque exatamente aqui Jesus quer dizer que possuir bens materiais não é nenhum problema desde quando a gente consegue ser misericordioso usando esses bens que nós possuímos em prol dos outros. Aí eu lembro de uma outra parábola. Jesus fala em muitos momentos sobre essas questões do uso dos bens materiais, né? Aquela parábola que conta sobre o rico e o Lázaro, né? Vocês lembram, né? Eu acho que é Lucas 19. Também lá, com os 16 também, né? Um pouquinho mais para frente. 31. Nós percebemos o quê? Que em nenhum momento, quando Deus, depois, se os ouvintes queiram ver essa passagem com mais detalhes, procurem realmente Lucas 16, 19, né? Que exatamente Deus não questiona o rico de possuir os bens materiais. Questiona o rico que, mesmo tendo os bens materiais, não era capaz de ser misericordioso, partilhando o que ele possuía com aquele que não tinha nada. Este foi o problema. A resposta está aí. Esse foi todo o problema. Se vamos olhar as pessoas no Antigo Testamento, né, aparecem pessoas que eram muito amadas por Deus. E eu começo com Abraão. Para todos os judeus e também, em consequência, para nós, ele é considerado pai na fé. Sim. Ou seja, se eu quero compreender o que significa ter a fé, viver conforme a fé, eu posso olhar Abraão e dizer, ele, para mim, é um modelo como que se deve viver a fé. Um modelo a ser imitado nessa questão. Essa exatamente postura dele perante Deus, essa vontade de, aliás, essa capacidade de confiar totalmente no próprio Deus, ver em Deus o sentido sua vida, confiar nas promessas de Deus, assim por diante. Sim. Então não tem dúvida que as personagens do Antigo Testamento, uma das pessoas mais importantes, talvez até mais importante, é o Abraão. E nós sabemos que Abraão possuía tantos bens que quando saiu da sua terra, indo para a terra prometida, onde Deus falou para que ele vá com seu sobrinho Ló, eles não davam conta dos bens que possuíram na questão, por exemplo, garantir, por exemplo, pastagens para os seus animais. Ao ponto que os pastores, a Sagrada Escritura fala isso, brigaram entre si. Por quê? Porque não dava a pastagem para todo mundo. Imagina, chega alguém, espalha as suas manadas, seus animais, tudo mais, e não está dando conta. Imagina qual era a quantidade dos bens. Qual era a quantidade dos bens? Aí Abraão fala para o Ló, então não dá certo. Se você vai para a esquerda, então eu vou para a direita. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. A única coisa que nós não podemos fazer é permanecer no mesmo lugar. Né? Uhum. E aí o que fica claro aqui? Que os bens materiais para Abraão nunca foram problemas. Ele conseguia, apesar possuir tantos bens materiais, viver livre e desejar exatamente para que as promessas de Deus se realizem na vida dele. Então é um deles, né? Outro abençoado por Deus, filho do rei Davi, né? Salomão. Né? Ele era dos ricos do Antigo Testamento mais rico de todos. Eu lembro dos dados que ele por ano, ele colocava no seu tesouro em volta de 200 toneladas de ouro. Caramba. Então, hoje, no mundo de hoje, todos esses ricões, não sei se chegam perto daquilo que o Salomão estava possuindo. E isso não fazia que Deus olhasse para ele de uma maneira assim, cobrando alguma coisa que... Condenatória, exatamente essa palavra, condenatória. Também... O problema dele foi se afastar de Deus, de não
ver que essa bênção que veio para a vida dele era exatamente o motivo para ele cuidar da relação com Deus com toda a firmeza. E ele se perdeu. Naquele momento era permitido ter muitas esposas, ou mulheres, sei lá como isso pode ser traduzido para o dia de hoje, mas ele, exatamente tendo princesas, rainhas por aí, na sua casa, cada uma puxava uma religião diferente, e aí ele apoiava, dava dinheiro para um deus aqui, deus ali, um dos ídolos, tudo mais, e aí com isso ele se afastou do próprio Deus, né? Então nós entendemos, né, que o problema dos bens materiais, quando eles de fato não são usados de uma maneira correta, isso que realmente é um problema. Né? Tem também essa questão o senhor falou, né, que a pessoa, quando enxerga só os bens materiais, ela se acha autossuficiente. E isso acaba sendo uma idolatria de si mesmo, porque Deus é que é autossuficiente, né? Sim, sim. Então, quando eu falo, eu sou pode ser uma autossuficiente... bênção ou uma maldição, né? Quando o rico, nesse sentido, acha isso, eu sou autossuficiente, ele está dizendo que não preciso de Deus. Não, exatamente. Deus, que é o único autossuficiente, isso mesmo. Não preciso dele. Por isso também nessa quando questão... ele faz isso, quando ele não faz, ele usa as riquezas, né, de forma correta, ajudando o próximo, aí não é o caso. Por isso Deus, que nos convida a história como ele, às vezes para nos ajudar, faz o quê? Nos convida, claro, dando a capacidade de gente abandonar tudo que possui. Uma postura que traz muita liberdade. Temos história aqui de São Francisco, por exemplo, de tantos outros. Inácio de Loyola também, um homem de grande posse, padroeiro do dia de hoje. Largaram tudo, indo atrás de Jesus, como se fosse mostrando tudo que eu estava possuindo neste mundo não valia nada. Agora que eu encontrei tesouro maior, que é exatamente a presença de Cristo na minha vida. Que a traça não corrói. Isso mesmo. Então, que bom Deus nos dê esse olhar correto à nossa vida e que valorizemos realmente aquilo que deve ser valorizado e as outras coisas usemos com prudência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.